In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, queridos, então no segundo domingo de Advento, e a nossa coroa do Advento já está com a segunda vela acesa. Avança o tempo. Na verdade, eu diria que o tempo é tão avançado que nós devíamos ter este ano as 4 velas acesas desde o princípio. Completou-se o tempo, né? Completou-se o tempo. E a palavra de Deus hoje nós estamos rezando especialmente pelo Brasil. No Brasil inteiro está marcado para sair, sei lá, como é que eu vou dizer, levantes, passeatas, povo na rua, e, enfim, todo tipo de manifestação possível contra os absurdos que nós estamos vendo em toda a vida dos nossos mandatários. Mas a palavra de Deus é tão rica hoje que, nossa, as duas leituras riquíssimas. Bem, eu queria, vou começar falando sobre a primeira coisa do Evangelho de fato, que foi a dúvida que assaltou João Batista. Já no cárcere, João Batista teve dúvida acerca do Cristo. Tem exegetas que querem achar outra explicação, não dizer que João teve qualquer dúvida, mas querem dizer que não, era que ele queria, na verdade, é que os discípulos entrassem em contato com Jesus. Na verdade, o texto quer dizer que não. Sejamos verdadeiros e corretos. Assaltou a dúvida. A dúvida assaltou o coração de João Batista. Coisa muito natural. Mesmo entre homens que têm grandes experiências místicas, queridos. A dúvida é um componente da fé. Assim como a fé é um componente da dúvida. Digo, o homem que não crê, aquele que se diz ateu, na verdade, é um homem que vai passar a vida inteira numa luta tremenda, gigantesca, hercúlea, contra a fé que o assalta. Porque o homem é, naturalmente, um homem de fé. De fé e de dúvida. Então, bobagem querer dizer que nós, homens de fé, não tenhamos as nossas dúvidas. Não nos assalte de vez em quando o temor do caminho tomado. Eu não digo que nos assalte o temor, ainda que às vezes a gente possa pensar nisto, né? Sobre a existência de Deus, né? Sobre a verdade de Cristo, sobre o que é realmente a Santa Igreja. E isso está hoje em dúvida em muitos, tudo isso. Aliás, já nem dúvida, mas entre tantos eclesiásticos, bispos, padres, isso já nem é mais dúvida. Eles já estão mais do lado do ateu, do incréu. São pérfidos, eu tenho chamado. Pérfidos. Esta é a palavra correta para tantos, para a maciça maioria dos homens de igreja hoje. Perderam a fé. Então, não, João Batista realmente vai, assaltado pela dúvida natural, manda perguntar se Jesus é ele mesmo ou devemos ainda esperar um outro. É importante, interessantíssimo para nós a resposta que Jesus dá para João. Manda os discípulos dizerem a ele. Que é justamente sobre os sinais. Os sinais. Todos aqueles sinais das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, estão se cumprindo em Jesus.
Todos esses sinais estão se cumprindo em Jesus. De forma que, pelos sinais, João pode tranquilizar o seu coração, o coração da dúvida. Pelos sinais. Eu digo isto, sobretudo hoje. Sim, inclusive do Brasil, nós temos na falência da nação, dos dirigentes da nação, nós temos um dos fortes sinais de que realmente estamos no fim dos tempos. Vejam que a falência não é só no Brasil. No Brasil é uma coisa muito feia. Agora saiu uma estatística, nós somos o quarto país em corrupção. Hein? Que glória para o Brasil, né? No meio do concerto das nações, mais de 200, nós somos o quarto em corrupção. Isso é uma glória para o Brasil. O quarto em corrupção. Belo título. Belo título. Um grande belo título. Quarto em corrupção. Grande belo título. Agora, é um sinal. Também isso é um sinal de que nós já estamos vivendo, queridos. E já nem digo mais a grande tribulação, senão que estamos sob o castigo divino. Veja, o Brasil é para ser a nação católica por excelência. Em todo o mundo. A maior nação católica é a brasileira. Uma das maiores. Mas veja como está a sagrada religião aqui. Na verdade, eu diria que um dos primeiros e mais fortes sinais de que nós estamos no fim dos tempos é justamente a decadência que a sagrada religião está no país. Aqui, no Brasil, se pode ver, e a começar, como digo, pela própria igreja, pelo clero, pelos bispos e pelos padres, como de fato nós vivemos plenamente a demandada das nações, como as nações abandonaram a fé, que é um dos sinais fortes do fim dos tempos. O tempo das nações passou. Agora já vivemos o tempo da apostasia das nações. E, nesse sentido, a Igreja do Brasil, meu Deus do céu, com o total secularismo, digo, eclesiástico, de bispos e padres, com esses bispos, a sua grande maioria, comunista. Vejam, queridos, que o PT foi gestado no seio da igreja. Como agora Francisco lá está gestando a grande revolta dos movimentos sociais comunistas no mundo inteiro. Francisco se fez o grande chefe comunista do mundo inteiro. Até Stedley reconhece isto, confessa isto, nessas reuniões que ele vai lá com ele. Então, claro que os nossos bispos e o clero apoiando tão fortemente o PT, desde o início, mostra bem o que se transformou. Nós temos aí, já por este motivo, uma grande primeira excomunhão sobre quase todo o clero brasileiro. A teologia da libertação. Todos, mas vão visitar os nossos seminários, nossas casas de formação religiosas. Tudo da teologia da libertação. Comunista, marxista, leninista, gremcista, e vai aí afora. Tudo. Um grande primeiro sinal de que esta igreja se perdeu, é pérfida, é excomungada. Claro que nós temos hoje um sinal maior, um sinal mais evidente. O sinal maior, vejam, queridos, isso não pode ter dúvida. O sinal maior de que a igreja no Brasil perdeu a fé, de que
a igreja brasileira compõe a contra-igreja do anticristo, é o fato da adesão quase incondicional a este antipapa, que é o falso profeta Francisco. Todos esses bispos e padres continuam rezando o Nacum Francisco. Essas missas são de uma seita, não são mais da Igreja Católica. Não são mais da Igreja Católica. Estão unidos a Francisco. Não se pode ir mais nessas paróquias, nessas catedrais, na missa desses padres e desses bispos. Porque o fiel, digo e repito, o fiel que vai nestas missas sai da Igreja Católica. Torna-se o fiel também um excomungado. Não é mais católico, é da seita de Bergoglio, é da seita de Jorge Mário Bergoglio, vulgo Francisco, que dirige esta contra-igreja desde a prostituta vaticana, pérfida, que perdeu a fé, prostituta, porque se vendeu ao mundo. Aqui já podemos tocar uma das coisas que Jesus fala para o povo depois que os emissários do Batista saíram. Ele, para elogiar João Batista, pergunta, né? O que fostes ver? Um caniço batido pelo vento no deserto? Isso é nisso justamente que se torna a igreja. Está no deserto deste mundo, batida por todo o vento de doutrina. E balança, e se inclina para todos os lados. Por todos os lados onde essa falsa doutrina lhe lança, lhe atira. É bem isso, bem isso. Que fostes ver? Continua Jesus perguntando. Um homem suntuosamente vestido? Não, mas esses estão nos seus palácios. É lá onde está esta contra-igreja. Na harmonia com o mundo, com o programa, com a agenda deste mundo. E pode haver, queridos, agenda mais discriminatória do que a comunista? Hein? Pode haver? Ouvistes a avaliação da fortuna em que morreu Fidel Castro? 900 milhões de dólares. Quem era Lula? Mas não há agenda mais discriminatória do que a comunista, do que aquela que é da nova ordem mundial. Mas tão discriminatória que eles querem a despopulação da Terra. Querem que se dizime, que se matem a grande maioria dos habitantes do planeta, para restar um punhado de servos seus e eles na bela vida, no paraíso, e eles no paraíso luciferiano. Esses aqui que vivem nos grandes palácios, suntuosamente vestidos. Estão lá. E a esses que serve esta falsa igreja de Bergoglio e brasileira, que se ajunta a esta agenda maldita da nova ordem mundial. Veja, queridos, aqui no Brasil nós temos aí esta agenda sendo fielmente obedecida. Às vezes surge aqui e acolá algum herói. Né? O último herói a cair é justamente este juízo, o Moro, porque denunciado como maçônico, da maçonaria, maçom, e do grau 33, elevadíssimo grau. Os últimos graus, depois do 30, os últimos graus da maçonaria. Agora, depois dos 33, estão inventando os outros 15 graus que seriam dessas famílias Illuminati, porque esses outros todos seriam, na verdade, bucha de canhão. Bucha de canhão, só isto. Os 33 primeiros graus.
Seriam só bucha de canhão. Os outros 15 graus é que são da elite, que pertence à elite mundial, que quer dizimar o mundo, a humanidade, e escravizar um pequeno resto que sofre. É, bem assim. Mas já esses últimos graus, eu digo, do 30 para diante, no mínimo, do 30 para diante, essa gente já se senta com os seus demônios, os seus guias, a receber deles as instruções, a planejar com eles as suas ações. Não pensar que alguém da maçonaria estava dizendo que, claro que quem não sabe que todos estes políticos, todos estes juízes, quem não sabe que Temer é maçom e satanista, quem não sabe? Até no Congresso ele já foi denunciado como tal. Quem não sabe tudo isso? Quem não sabe? Quem é o inocente que ainda não sabe? Então eles disseram, sim, temos gente lá que é da maçonaria, entre os corruptos. Mas são todos corruptos. Todos são corruptos. Inclusive o tal de Moro. São todos corruptos. Essa é o costume de estratégia que eles há séculos eles implementam. Eles pegam os dois que objetivam a mesma vitória, isto é, a vitória de Lúcifer, e colocam como falsos opositores. Que dizer da cadeia desta gente? Que dizer da cadeia dessa gente? Por favor, por favor, não se compara com o nosso pobre povo que está realmente preso. Nem no tempo, nem no tratamento, nem na prisão. Não se compara, não se compara. Não se compare, por favor. Na verdade, o objetivo que um e outro lado buscam é a da desestabilização da nação, da sociedade brasileira. É isso, estão alcançando. Não sei se hoje não vai, por isso eu digo para o meu povo, não, podemos até fazer uma procissão, mas sobretudo façamos nas nossas igrejas, vigílias, missas, orações. Peçamos a Deus a conversão, a nossa conversão, a conversão do povo brasileiro, a conversão dos nossos dirigentes. É o que nós precisamos pedir e implorar, a conversão. Isto, que se voltem para o Deus vivo e verdadeiro. E nesse sentido, porque é muito lindo e muito extenso, nesse sentido é bonito nos tomarmos, como aquele elogio que Jesus disse para Batista. Fostes ver um profeta, e eu vos digo mais do que um profeta. E se João Batista era profeta, e mais do que um profeta, porque apontou um Cristo presente, nós somos ainda maiores, porque apontamos o Cristo que vem, o Cristo que retorna. Somos ainda maiores que João Batista, porque chamados a apontar o Cristo que vem, o Cristo que vem. Verdade, ele já se faz presente, está aí, nos indica a epístola por tantos sinais que nós devemos viver, e para cuja conversão nós pedimos por nós, pelo povo, pelos dirigentes. A palavra de Deus, a epístola, nos mostra que esta conversão é formar-se Cristo. Olha como eu digo, formar-se Cristo, os mesmos sentimentos de Jesus. Formar-se Cristo. É isso. Depois, sobretudo, calcar a própria vida na palavra de Deus. Sim, na palavra de Deus. E ainda colocar-se realmente a serviço da igreja, da humanidade, no Espírito Santo. Tudo isso nos mostra, nos indica, nos ensina a epístola hoje. Então, queridos, é isso que nós temos que pedir.
Sim, o povo sai às ruas, faz manifestações. Enquanto pacíficas, vá lá. Enquanto pacíficas, vá lá. Mas o problema é que tudo aponta para uma convulsão social no Brasil. Guerra, violência, quebra-quebra, morte. Guerra mesmo. Violência. Está aí o pessoal do PT para insuflar isto. As crias da CNBB brasileira. Está aí. Está aí o pessoal do PT. Está aí toda a esquerda. Toda a esquerda comunista. Pronto para fazer tudo isto. E esse é o grande objetivo da nova ordem mundial. É preciso desestabilizar as nações. É preciso a convulsão social. É preciso a guerra para que a humanidade, o povo, aceite um pacificador. Que não será outro senão o anticristo. Que não será outro senão o próprio anticristo. Então, queridos, é a agenda. É a agenda da nova ordem mundial que nós estamos vendo sendo implementada também no Brasil. E nós não podemos cair nesta. Nós não podemos ser mais manipulado por esses agentes do demônio. Não. Nós temos que realmente, por isso eu digo, a conversão primeiro é para nós, né? Porque fica apaixonante sair às ruas, gritando palavras de ordem. Fica apaixonante sentir-se como um daqueles grandes móveis responsáveis pela mudança. Veja, não foi assim com o impeachment, não foi assim com o impeachment de Dilma? Com certeza todos aqueles que saíram às ruas, que promoveram isso, conseguimos tirar a Dilma. Sim, tiraram a Dilma para quê? Para colocar o Temer lá no lugar dela? Continua implementando a agenda maldita. Aliás, com certa maior autoridade até. Vencedor da Dilma, do PT, imagina. Que força tem isso? Isso. Então, não podemos cair nesta. Nós queremos agir, mas agir sim como igreja. A nossa ação é aquela da pregação do Evangelho. Olha, mais que o profeta João Batista. A nossa ação é da pregação do Evangelho. A nossa ação é de implementar e de revestir a humanidade, os brasileiros, dos mesmos sentimentos de Cristo. Olha a epístola toda aí. A nossa ação é aquela realmente de mover a sociedade nas asas do Espírito Santo. Agora sim vem a nossa parte. Este é o que nós devemos fazer. E para isso a oração. E para isso sermos autêntica, verdadeira igreja. Não essa igreja excomungada, cujo louvor não chega mais a Deus. Não pode chegar mais a Deus porque é feita por uma intenção má. A intenção do mundo, da agenda deste mundo. Não, a nossa oração tem que livrar-se, purificar-se do contágio deste mundo, do vento de doutrina deste mundo. Então, queridos, vivamos este dia realmente em profunda comunhão com Deus, com Jesus Cristo, em oração, uns com os outros, mas com as armas da fé, com as armas da religião, com a busca da conversão, com a pregação dos santos evangelhos, com a esperança. Eu deixei para o fim esta palavra, que é tão incidente na epístola da missa de hoje. A esperança. E não uma esperança qualquer, mas uma esperança certeza de que estamos, por causa dos sinais, uma esperança certeza por causa dos sinais, que nós estamos, essa é a nossa grande esperança, nas vésperas. Que tudo isso acontece porque o Senhor está perto. E é Ele, é Jesus Cristo, nosso Senhor,
que virá para libertar as nações, seja os judeus, sejam os gregos, sejam os pagãos, seja toda a humanidade. É Jesus Cristo que virá para libertar-nos. Ele será o nosso grande comandante. Ele será o nosso rei. Com ele, abrir-se-á o paraíso de eternidade para todos nós, para todos aqueles que esperam com amor a sua vinda gloriosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.